ouvirmos a mensagem daqueles que são os representantes dos formandos do curso de Engenharia Elétrica, que com certeza transmitirão a todos nós o pensamento de cada um. Convido os oradores da turma, os formandos Igor Guassoni de Paula e Rafael Brasil de Aguiar, para proferirem os seus discursos. Ilustríssima senhora presidente da mesa de honra e representante do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Espírito Santo, professora doutora Jussara Farias Fardim, demais membros da mesa, nossos colegas formandos, todos os amigos e familiares aqui reunidos, boa noite. Gostaríamos de agradecer a imensa honra de termos sido escolhidos como oradores dessa turma, especialmente porque eu sempre tive um pouco de raiva dos oradores da turma de Engenharia Elétrica. Isso porque todos eles falavam que o curso é só cola, que tem fórmula na mesa, que todo mundo passa usando HP e por aí vai. Mas eu tenho certeza que isso nunca, mas nunca aconteceu com essa turma. Como vocês podem ver, essa turma realmente é de engenharia, não é, Catarina? Como vocês podem ver, a nossa única representante naturalmente feminina nos formandos. Queremos esclarecer desde já que sim, essa turma realmente é uma turma de mais de 30 alunos só de engenharia e de uma única engenharia elétrica. Assim, já podemos perceber que de fato essa turma é acima da média. Turma que hoje recebe o tão esperado título de engenheiro eletricista. Eletricista, hein, galera? Não engenheiro elétrico, como dizem por aí. Eu não sei se vocês sabem, mas o dicionário elétrico é tudo aquilo que é movido a eletricidade. E, caros amigos, eu acho que ninguém é ligado com uma tomada, né? Vamos então começar esse discurso com o famoso clichê das turmas de engenharia. Foram 5 anos de... Tá bom. Foram 6 anos de... Foram muitos anos de estudos intensos e não esmaldomidos. E pensar nessa jornada começou com a euforia de uma aprovação no vestibular. Aí começaram as famosas piadinhas. Troca a resistência lá de chuveiro lá em casa. Rapaz, ainda bem que você veio. A lâmpada queimou. Não acredito que você vai estudar 5 anos para aprender a acender uma lâmpada. Aí vieram as aulas. E com elas, muitas coisas novas. O truco, o pôquer e principalmente o uno. Pena que não foi só isso. Infelizmente, tivemos que aprender a conviver com o maior adversário de todo homem, as provas. Acontece que na engenharia, cada prova é uma história à parte. Todas elas começam do mesmo jeito, com uma discussão interminável com os professores para adiar a prova a uma data o máximo possível. O próximo capítulo acontece na semana da prova. Nesses dias não existe mãe, pai, namorada, nem força alguma da natureza que consegue nos afastar dos mesmos estudos. Menos a comunidade da sala do Orkut, né? Mas enfim, quando começava os estudos, começava o desespero. Desespero sim, porque não importa qual seja a matéria, o professor ensina algumas coisas, os livros ensinam algumas outras, mas o que cai na prova não é nenhuma delas. O material didático mais confiável passou a ser o famoso caderno do César, que continha até os pensamentos de cada professor. E tinha também as provas antigas, né? Mas bastava o professor mudar uma vírgulazinha no lugar, na nossa vez de fazer a prova, e já era. A questão se tornava impossível. E não tentava argumentar que a questão era muito difícil, porque sempre, toda vez mesmo, alguns dos senhores que estão aqui atrás conseguiam resolver. Eles têm uma habilidade toda especial de encontrar o famoso pulo do gato. Para eles, algumas questões eram gato morto, mas para mim, eles estavam sempre roubando. No final das contas, vinha mesmo, era o capote, e aí eu chutava o balde. Então, só não restava esperar pelo último capítulo dessa novela, a entrega das notas e o clamor incessante contra cada correção rigorosa demais. O Tadeu, por exemplo, descobriu que uma resolução muito longa está sempre errada, um R só. Eles começavam a espremer as provas até as orelhas para ver se pingavam alguns décimos de salvadores, mas normalmente o que pingavam eram lágrimas, lá bem escondidinhas em cada dificuldade. E
como todo último capítulo da novela, a história se repetia, lá na prova final. Agora é sério. Aprendemos lá no início que os vetores curvilíneos do PERI são só o começo da conversa. Que todo período já começa terminando. Que 5 pode ser um notão. E que para rimar, time que não vai para a final não pode ser campeão. Aliás, ir para a final pode ser um ótimo negócio. Muitas vezes, o único negócio. Mas tem gente que gosta tanto desse negócio que ia fazer até a matéria de novo. Logo no primeiro período, nosso querido patrono, o professor Evandro, nos bombardeou com essas inúmeras novidades. Resistores, capacitores, transistores, indutores, conexões osciloscópios, geradores de sinais, condutores parasitas, alternados, contínuos complexos. Meu curso teria sido muito mais fácil se tivesse aprendido isso no começo. Agora, duro mesmo era almoçar na UFS. Isso porque em casa a gente meio que aprende a comer com os olhos, sabe? Mas lá no RU, se você olhasse para a comida, era difícil de engolir. Mas pelo menos era pra gente, porque agora o negócio está bem melhor, está profissional, alto nível. O tempo foi passando, os períodos indo e vindo, as pessoas ainda gostando de ficar repetindo as matérias. E o Patrick sempre com uma nova rima envolvendo os nomes dos colegas. Não vamos repeti-las hoje, só inapropriadas para o momento. Falando em passar o tempo, alguns dos senhores aqui presentes eram, digamos assim, mais magrinhos, sabe? Assim, magrinhos mesmo. E para resolver esse problema, alguns começaram a malhar o dia inteiro, comer banana o dia inteiro. E como determinadas aulas eram bem interessantes, algum abençoado desses teve a ideia de jogar a casca de banana no coleguinha do lado. E com o tempo começaram a surgir mais bananas, e essas começaram a voar. Era casca no ventilador, casca no quadro, casca em tudo quanto é canto, enfim. Estava instituída a guerra das bananas. Coitado dos professores. Mas falando neles, alguns não podem deixar de ser citados, de tão inesquecíveis que são. A professora Jussara, por exemplo, nos mostrou que leva horas para fazer um relatório de uma experiência que dura apenas 5 minutos. A professora Raquel nos ensinou a fazer desenhos e animações computacionais no MATLAB, que era praticamente um castigo. Nas aulas do professor Frasson sobre campos elétricos magnéticos variáveis no tempo, leis de Maxwell, os cálculos de Smith, era impossível prestar atenção. Então, para mudar de assunto, era só abrir aquele famoso pacotinho de biscoito que ele já soltava. Pô, cara, como isso não? Tem gordura hidrogenada nisso aí? Você quebrar as cabeças, carbono, as lombras, blá blá blá. Já nas aulas do nosso querido professor Matete, nós aprendemos que a vida é não linear, porque nenhuma lei da física explica a existência de um vascaíno. O professor Teodiano, com os seus vídeos, saturava os transistores e a nossa paciência em cada projeto. Nas aulas de princípio de comunicações, o professor Rogério Muniz sempre quis nos ensinar que o engenheiro é um ser pensante. Mas o que nós aprendemos mesmo foi o significado da expressão macaco treinado. Isso sem falar nas manias de alguns professores. O momento tão esperado, né? O professor Aragão. O professor Aragão tem um jeito todo especial, né? Ele adorava falar sobre o que, turma? Segurança! Já o professor Asgul, nosso homenageado dessa noite, detém um recorde mundial de repetição da expressão idiomática. Tá certo? Foram registradas apenas uma aula de 2 horas, 230 repetições, o que dá Tá certo? a cada 30 segundos. 2, 3. Tá certo? Um segundo. Brincadeiras à parte, agradecemos a todos eles, até mesmo por terem sido tão exigentes com a gente, pois é por isso que sabemos que não chegamos até aqui por mero acaso. Compreendemos que as condições de ensino não foram sempre as ideais, mas muito obrigado a vocês por toda a paciência e dedicação em nos passar o seu conhecimento. E passo a passo, essa turma foi mostrando as suas particularidades. Primeiro, por contar 2 membros da família Favoreto, o Tadeu e o Heitor de Muniz Freire. Segundo, por reunir César, Leque, Thierry, Daniel e mais a metade da população de João Neiva. E com o passar do tempo, essa turma aí atrás foi se dividindo em 3 grupos. O grupo dos que estavam dormindo em casa, o grupo dos que estavam dormindo na sala e o grupo dos que ficavam acordados só para fotografar os que estavam dormindo, né, senhor? Alguns tinham um sono tão pesado que acabavam ganhando serviço de manicure, promovido pelo senhor Eduardo Figueiredo e seu inseparável esmalte rosa. Mas o sono
9, porque 9 horas, religiosamente, começava a nossa reunião não oficial na cantina do CT. Com as inconfundíveis risadas de alguns formandos aqui presentes. Pode deixar, viu, Delfino? Nós não vamos falar que era você. Mas voltando a falar das 9 horas, ai do professor que quisesse começar a próxima aula no horário, porque ia dar aula para as paredes. Mas, como toda ação gera uma reação, os professores começaram a se vingar através do uso mal intencionado das chamadas orais. E isso nos prejudicou bastante, pois sentar adivinhar o horário da chamada é como correr atrás do vento, sabe? Sempre se está atrasado demais ou adiantado demais. E nessa história, quem se dava mal era o Acácio, que sempre era o primeiro. Já o Peter ganhava um sobrenome novo, Peter Zucca. E como não mencionar as inconfundíveis vozes do Vitor Seabra e do nosso querido Thiago Dalton. Agora, tem uma coisa que eu queria muito discutir com vocês aqui essa noite. Isso mesmo, vocês aí da plateia, vocês. Porque vocês já nos causaram problemas à beça com a escolha dos nomes dos filhos de vocês. Olha, que tem de Felipe na engenharia. Para parar de causar confusão, cada Felipe na engenharia é chamado pelo sobrenome. Maia, Lobo, Bioquini, Guimarães, Vargas, Prestes, Tresmanich, todos menos o Phelps. Esse daí nem eu entendo. Mas nem tudo está perdido. Afinal, também temos famílias bem criativas. E nesse ponto, eu sempre achei que a família do Cizenando era campeã. Até o dia em que eu descobri que ele é Júnior. Nesse dia, o título passou a ser dividido entre as famílias do Duarte e do Stevens. E as eternas dúvidas, Thierry ou Thierry, Peter ou Peter? Isso criava um tremendo trava-línguas em cada chamada. Quero ver quem consegue falar Leandro Loza Lichtenhell 3 vezes rápido. Mas falando sério, o fato de estarmos aqui nessa noite, essa vitória, ela não se restringe somente a nós, formandos. Essa vitória também é das nossas famílias, porque foram elas que traçaram o nosso caminho até aqui. Agradecemos também aos nossos amigos e namorados por estarem ao nosso lado mesmo na distância e proporcionarem momentos inesquecíveis. Mas principalmente agradecer a Deus, que sempre nos iluminou e nos deu força para continuar nesse caminho. Atualmente, tudo que vemos e presenciamos no dia a dia nos traz a certeza que jamais na história o desenvolvimento sustentável da humanidade dependeu tanto daqueles que dominam a arte técnica para realizar aquilo que vem da imaginação humana. Estou falando de nós, engenheiros que agora somos, pessoas que estão e estarão sempre à frente em desenvolvimentos, criações e aperfeiçoamento de produtos, processos e costumes, que impactam e modificam a vida dos seres humanos, dos animais e da saúde do planeta como um todo. Tudo isso faz com que, além de vencedores, nós somos, acima de tudo, uma das esperanças para a sociedade lá fora. Uma esperança para começar uma nova era, uma era de reinvenção, de readequação a tudo que degrada ou que venha a degradar. Não só o nosso meio ambiente, mas a vida do ser humano em geral. Por isso, colegas, vamos agir com ética e responsabilidade para proporcionar o melhor para quem está do nosso lado. Neste ponto, queremos agradecer a todos esses que estão aqui hoje, que são formandos. Agradecer a todos que fizeram dessa turma bicampeão do Desafio Sebrae Internacional. Agradecer aos que provaram que o Brasil não é uma fronteira intransponível, indo estudar nos Estados Unidos, França e Itália com bolsa. Agradecer aos que, mesmo antes de terminar o curso, já tinham passado em vários concursos, processo de trainee e assim mostrando que já não existem barreiras para essa turma. Aos que não puderam comparecer nessa noite, o Thales, Karina, Fred, Felipe Lobo, que não estão presentes hoje por já terem expandido suas fronteiras. Agradecer também ao Franco, ao Glauber e ao João Marcos por terem comprado essa ideia e nos ajudado a fazer isso tudo valer a pena. Também ao Vinícius, que conseguiu arrumar um empregão antes de colar grau, como modelo lá na empresa de fotografia. Agradecer ao Bernardo Guadagnini por ter mostrado que mal, o professor de ciência do ambiente estava errado. Agradecer ao Alexandre Sossai por todas as partidas de Worms nas aulas de ciência de organização industrial. Queria também agradecer ao Gustavo, a Karina, o Duarte e o Rafael Brasil, que junto comigo formaram a comissão de formatura. Foram 2 anos de trabalho e, entre muitas coisas, a busca pelo tempo de conciliar várias responsabilidades, as revigorantes horas de estudos, as intermináveis horas de estágio e as várias reuniões. Mas tudo isso foi prazeroso, pois buscávamos a realização deste tão importante momento. Acolher ideias individuais e transformá-las no sonho coletivo foi uma tarefa difícil. Agradar a todos, talvez impossível. Fazer o melhor foi a nossa meta, mas conseguimos chegar até o fim. Agora só nos resta agradecer essa turma que foi sempre unida e compreensiva, e desejar a cada um de vocês que aproveite o máximo esse momento único.
Sabe, ao longo desses anos nós reclamamos, choramos e gritamos. Mas a verdade é que nesse momento todos nós aqui perdemos muito. Perdemos o encontro com os amigos logo de manhã. Perdemos o conforto de saber que o colega do lado sabe exatamente o que você está passando. Perdemos o companheirismo que prova o seu valor nos momentos mais difíceis. Os melhores sorrisos, as melhores companhias para comemorar cada aprovação, cada vitória. E perdemos isso tudo para ganharmos apenas uma coisa, o futuro. E com ele o direito à liberdade e o dever de voar alto. Tão alto quanto o sonho de vocês que apostaram em cada um desses que se encontra aqui. Enfim, só nos resta dizer que, conhecendo a capacidade de cada um dos formandos dessa turma, temos certeza que serão futuros brilhantes. Porque essa turma